Jesus Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e hoje vive. Celebremos, pois, a sua festa, na alegria e na fraternidade. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Ele é nossa esperança, com sua morte deu-nos vida, e hoje vai conosco lado a lado, dando sentido ao nosso caminhar. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Feliz Páscoa. Quarta-feira, dia 23 de abril, na oitava da Páscoa. Uma alegria podermos estar aqui mais uma manhã com nossa comunidade de oração, entusiasmados, felizes, impulsionados pela Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa. É muito bom poder contar com você, com a sua presença, com a sua comunhão todas as manhãs, aqui pela Rádio Nova Onda e também nas mídias da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. No dia de hoje, quero mandar um abraço muito especial aos aniversariantes, a Rosemary Rodrigues, lá da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, da paróquia Santa Luzia de Pancas, ao Luiz Cláudio Matede, a Edna Fernandes, ao Wexley Souza, a Sabrina Merlo, a Mariana Braga Moscon e a Carlane Tartaglia. Os meus votos de muita saúde, muitas bênçãos, muita vida nova para cada um de vocês. Que esse novo ciclo possa ser de muitas realizações e prosperidade. E a você que reza pela sua saúde, reza por algum tipo de familiar, de amigo que passa por algum sofrimento, por alguma inconstância ou desafio. Aqui, é claro, no coração de Jesus, todos nós encontramos o nosso lugar e, é claro, a força também para não desistirmos da nossa caminhada. Vamos iniciar, então, este nosso momento de oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, para a nossa liturgia, nós temos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, a nossa reflexão, que certamente muito nos ajudará a percebermos essa presença, por às vezes oculta ou incapaz de percebermos, de Jesus na nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso
para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira coisa que esse texto resgata é a identidade dos discípulos e dos seguidores de Jesus, homens e mulheres do caminho. Quando a gente se aproxima, quando a gente vem à igreja, nós fazemos todo um caminho durante a semana, né? De trabalhos, de estudo, de alegria, de tristezas, de quedas, de reerguimentos. E aí nós caminhamos para a comunidade de fé, para ouvir o que Jesus tem a nos dizer, para ouvir Deus falar conosco. Então aqui nós temos que, às vezes, compreender que Jesus se manifesta não em grandes manifestações extraordinárias aos olhos. Às vezes Jesus se manifesta no ordinário da vida, naquela palavra que você escuta, que você leva para a sua vida durante a semana e que depois você traz novamente para colocar diante da graça do Senhor. Jesus se manifesta na palavra e é preciso que nós tenhamos uma atenção, cuidado para não deixarmos aqueles que caminham conosco no ostracismo, onde iríamos dizer assim, quase como que invisíveis. A tristeza tomava conta do coração desses dois discípulos e eles não conseguiram perceber que Jesus estava do lado deles, por mais que Jesus tivesse dito que ele deveria sofrer, mas que ele ressuscitaria. Então, quando nós chegamos à igreja, para a nossa assembleia dominical, nós devemos reconhecer Jesus na palavra, naquela palavra, no jeito dele falar conosco e na palavra que nós vivenciamos todos os dias de nossa vida. Só que também nós devemos reconhecer Jesus na fração do pão, na Eucaristia. E mais do que isso, e de repente aqui nós poderíamos dizer, por que Jesus desapareceu diante deles? Porque quem escuta a palavra e quem participa da comunhão, da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, deixa o seu coração arder, ou seja, deixa o seu coração ser transformado. E aí nós vamos pensar assim, olha, que bom saber que o Senhor deseja contar com cada um de nós. Por isso que quando nós participamos da palavra da Eucaristia, nós vamos para a vida, anunciando aquilo que recebemos. Então não basta simplesmente ouvir a palavra, participar destas duas grandes mesas, que nós somos todos convidados, e irmos para a vida vazios, ou irmos para a vida sem entusiasmo. Nós devemos ir para a vida com alegria e deixar que o nosso coração possa arder todas as vezes que o Senhor falar conosco. Esse texto ele é muito bonito e eu gosto muito dele, até porque o meu tema da ordenação, meu lema da ordenação foi tirado desse texto, né? Fica conosco, Senhor. E também tive a graça de escrever a minha monografia desse texto, onde eu fiz uma abordagem que de um aparente fracasso que nós vemos na cruz e que esses discípulos ainda contemplavam sem entender, nós temos uma teologia da esperança. Esperança do Senhor que caminha conosco, esperança com a qual nós devemos deixar o nosso coração arder, nosso coração se inflamar de amor. Essa mesma esperança que nós somos convidados neste jubileu a contemplarmos. A esperança nunca decepciona. E qual é a esperança? A vida de Deus. Vida que nós partilhamos na palavra, na Eucaristia e na nossa reunião comunitária. Que assim possa ser e que nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, possam ser sempre esse anúncio bonito de um Deus que vive e que está presente entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia, por esse momento tão bonito que vivemos aqui, sempre às manhãs com a nossa comunidade de oração. E amanhã estaremos de volta com a graça de Deus. Fiquem bem e até lá. Também nós ressuscitaremos para uma vida de amor. É preciso que o mundo veja em nós cristãos a Páscoa do Senhor. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia.